Livro de Atos, capítulo 11. Estaremos lendo os versos 19 ao verso 26. Atos, capítulo 11, a partir do verso 19 ao verso 26. Neste ano nós temos, a semelhança dos outros, muitos desafios como igreja na sociedade. E boa parte dos ministérios da nossa igreja começam a exercer e a colocar em execução aquilo que foi planejado no ano passado para este ano. E nós estamos, assim, praticamente iniciando o ano de atividades na nossa igreja. E o meu intuito, o meu desejo nesta manhã é de falar sobre alguns princípios fundamentais que devem reger a vida da igreja, observando a experiência da igreja de Antioquia. Esses princípios, eles devem ser observados constantemente por nós. E nesta ocasião nós estaremos verificando como a palavra de Deus, através da experiência daquela igreja de Antioquia, tem para nos ensinar e nos encorajar nesta manhã. Então nós estaremos lendo do verso 19 ao verso 20, que dizem assim: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Este texto, ele está estruturado da seguinte maneira. Nós veremos do verso 19 ao verso 21 como aquela igreja foi fundada. A partir do verso 22 até a primeira parte do verso 26, nós estaremos observando quais eram as necessidades e como essas necessidades da igreja de Antioquia foram atendidas. E na parte final do verso 26, veremos qual era o testemunho daquela igreja naqueles dias. Bem, a cidade de Antioquia, ela estava localizada na Síria, ao norte da Palestina, e ela estava a 24 quilômetros de um porto, o porto de Seleucia. Era um porto bastante importante e que tornava aquela região extremamente forte na área do comércio. E por causa desta localização, a cidade de Antioquia era uma cidade bastante populosa. Havia por volta de 500 mil pessoas vivendo lá naquela época, e pessoas que estavam vindo de todas as partes. Uma das curiosidades que nós temos a respeito da localização dessa igreja é que ela estava entre a Judéia, a região da Judéia, e também o mundo grego. Ela servia de elo para essas regiões. Então quem precisava ir, por exemplo, para as regiões da Ásia, precisava, saindo da Palestina, tinha que passar naturalmente por aquela cidade. E assim aquela cidade se formou como uma cidade bastante populosa, considerada a terceira maior cidade, mais importante cidade do Império Romano, e era uma cidade mista nos casamentos, nas suas religiões, nos comércios, e representava, portanto, um enorme desafio para a igreja ali naquela região.
A cidade de Antioquia hoje pertence à Turquia, e esta cidade ela tinha essa importância muito grande. O que nós vemos acontecer aqui a partir do verso 19 é a respeito da fundação dessa igreja naquela importante cidade. Diz aí que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, essa tribulação nós verificamos em Atos capítulo 8, a partir do verso 1, logo depois da morte de Estevão, iniciou-se uma grande perseguição na cidade de Jerusalém, e muitos, pela vontade de Deus, todos esses eventos sendo conduzidos por Deus para expandir a proclamação do Evangelho e o crescimento da igreja, muitos por causa daquela terrível perseguição na cidade de Jerusalém, eles foram dispersos, como diz o próprio texto. Para onde que eles foram? Diz aí no verso 19 que eles foram para Fenícia, que era uma região costeira da Palestina, Chipre, era uma ilha ao lado, e Antioquia, que era esta cidade. Na época haviam duas cidades chamadas Antioquia: Antioquia da Síria, sobre a qual estamos tratando aqui nesta manhã, e Antioquia da Pisídia, que ficava mais ao norte. Então essa era a cidade de Antioquia. E o que esses dispersos que estavam fugindo da tribulação estavam fazendo ali naquela cidade? Eles estavam anunciando a palavra não a ninguém mais senão aos judeus. Esses irmãos, eles saíram correndo da cidade de Jerusalém, e ao chegarem na cidade de Antioquia procuraram então os judeus, e a eles pregaram o evangelho. Olha o que diz o verso 20. Alguns desses dispersos ali na cidade de Jerusalém, vamos nos lembrar que quando o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja em Jerusalém que estava reunida em oração no dia de Pentecostes, aqueles irmãos receberam poder para falar em outros idiomas o testemunho do Senhor Jesus. E esse testemunho percorreu e encheu, como diz o texto, encheu toda a cidade de Jerusalém. Quem havia saído por causa da festa de Pentecostes de tantas regiões naquela época para a cidade de Jerusalém, vendo esses eventos maravilhosos que estavam acontecendo em Jerusalém, resolveram ficar por ali. Então isso se tornou um grande desafio para aqueles irmãos da cidade de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, acolhendo, atendendo, suprindo as suas necessidades, e eles ficaram ali até que iniciou-se esta perseguição contra aqueles crentes que eram tratados como uma seita dentro do judaísmo. Então, na cidade de Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, estavam pessoas de todas as partes, e parte dessas pessoas se dispersaram, como nós já dissemos no verso 19, sendo alguns deles, verso 20, de Chipre, a ilha que ficava ao lado da Fenícia, na costa, e de Cirene, que era uma cidade no norte do continente africano, hoje localizado na Líbia. Então estes irmãos, quando eles foram dispersos, eles também foram até a cidade de Antioquia, e ao contrário dos judeus que procuraram apenas os judeus, esses irmãos, o verso 20 diz que estes gregos, estes falantes de outras línguas e de outras culturas, procuraram os gregos e também anunciaram o evangelho do Senhor Jesus. Então tanto judeus como gregos na cidade de Jerusalém foram alcançados, foram contemplados por esses irmãos que estavam passando por muitas tribulações. O verso 20 vai dizer qual era o resultado que Deus estava fazendo no meio de todos aqueles eventos e no curso daquela história. No verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. Se alguma coisa boa estava acontecendo na vida da igreja, se estava havendo crescimento da igreja, se pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus e sendo por ele abençoados, era porque a boa mão do Senhor estava com aquela igreja. A mão do Senhor estava sobre a vida deles, e não poderia ser diferente. Muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Está aqui um daqueles momentos em que nós vemos a soberania de Deus atuando sem qualquer exceção na vida da igreja, e ao mesmo tempo a responsabilidade humana, na perspectiva humana, sendo também declarada.
eles ouviram e eles se converteram. Por que eles se converteram? Porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. E se não fosse a boa mão sobre eles, não haveria conversão. Ninguém se converte se a boa mão do Senhor não estiver sobre a sua vida. É a soberania de Deus combinada com a responsabilidade humana e não sendo tratadas como opostas entre si. Deus é quem estava gerando, Deus quem estava produzindo, Deus quem estava provocando e permitindo estes resultados na vida da igreja. A conversão não era resultado de ninguém mais, senão do próprio Deus que estava atuando na vida daquela igreja. E esta era uma igreja então abençoada, fundada aqui através da pregação do Evangelho, tanto para judeus como para gregos, e com a boa mão do Senhor, muitos que estavam vindo, estavam se convertendo ao Senhor. Agora veremos quais eram as necessidades desta igreja. Toda estrutura, quando cresce, se não for fortalecida, cai. Quem é engenheiro sabe que ao planejar uma obra grande, é preciso trabalhar muito bem os fundamentos e os pilares, senão a obra não suporta e cai. E esta igreja, ela não era diferente. Essa igreja, ela cresceu, como nós já vimos, estava sendo ricamente abençoada por Deus, e isto exigiu algumas atenções. E a primeira necessidade que nós vemos aqui, na história dessa igreja, era a necessidade de uma liderança piedosa. Os irmãos estavam fazendo aquilo que, impulsionados pelo Espírito Santo, deveriam fazer: pregando o Evangelho para todas as pessoas. Não estavam ignorando a época, não estavam ignorando as circunstâncias da cidade, não estavam ignorando os limites da cultura, e eles estavam ali então pregando o Evangelho, e com a boa mão do Senhor aquela igreja estava sendo ricamente abençoada. Mas chega um momento em que lideranças precisam se levantar, lideranças piedosas, conduzidas por Deus, e esta igreja então ela vive esta imensa necessidade, e a notícia a respeito de tudo o que estava acontecendo naquela região chega, como diz o verso 22, aos ouvidos da igreja que estava ali na cidade de Jerusalém. A cidade de Antioquia, ela estava basicamente a 480 quilômetros da cidade de Jerusalém. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha WhatsApp, naquela época não tinha Facebook, não tinha nenhuma dessas redes sociais, mas mesmo assim, o testemunho daquela igreja, de boca a boca, estava chegando na cidade de Jerusalém. E o interessante é que a igreja de Jerusalém, que era uma igreja mais estruturada naquela época, ela percebe a necessidade daqueles irmãos na cidade de Antioquia, e não se omite, não faz vista grossa, contempla a necessidade daqueles irmãos receberem estrutura, liderança, apoio ministerial, contempla a realidade daquela igreja que estava crescendo, e ao invés de dizer este campo não nos pertence, pertence a outra jurisdição, essa igreja então ela toma a iniciativa de enviar uma das maiores referências que havia na cidade de Jerusalém, que era Barnabé. É o que diz o final do verso 22. Barnabé então se despede da cidade de Antioquia. Abrindo um parênteses, eu trabalhei muitos anos com o campo missionário, durante 17 anos antes de vir para a primeira igreja de Goiânia, e é de impressionar. Uma das coisas que nos trazem muita tristeza é como a igreja, ao invés de enviar os melhores obreiros, enviam aqueles que estão dando trabalho ou querem trabalhar, mas não atendem a oralidade, não atendem a persuasão, não atendem a estética de determinada igreja. Então, para despedir esses irmãos e vê-los um tanto distantes, enviam para um campo missionário, e lá no campo missionário, onde eles serão expostos a muitas dificuldades, a muitas pressões espirituais, acabam enfraquecendo na fé e prejudicando o trabalho importantíssimo de ser feito. Aqui nós vemos o contrário. A igreja de Jerusalém olha o que estava acontecendo, ouve o que está acontecendo
lá na cidade de Antioquia, e envia um dos seus melhores obreiros, Barnabé. Ele se despede da cidade de Jerusalém, e no verso 23 diz que ele chegou naquela cidade, e ele tinha apenas ouvido falar. Agora, diz o texto, ele vê a graça de Deus atuando na vida daqueles irmãos. Ele vê, e a reação mais natural que ele tem é de alegria. Eu gosto de dizer, quando nós saímos para o trabalho missionário, que a alegria do Senhor é a nossa força. Diante da comida, diante da cultura, diante das carências que o campo reserva para aqueles que para lá vão, a alegria do Senhor é que nos dá força para enfrentarmos todas as dificuldades, sem perdermos o ânimo de trabalhar. E Barnabé aqui tem uma experiência semelhante. Ele se alegra, e ao se alegrar por tudo aquilo que ele estava vendo acontecer na cidade de Antioquia, e diz o texto no verso 23, que ele exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Imagina uma igreja nova, incipiente, nascendo no meio de uma tremenda população, cuja religiosidade era totalmente diferente daquela que estava sendo ensinada pelos apóstolos em Jerusalém, em que as tentações eram muito fortes no campo da imoralidade, da moralidade. Não seria diferente de olharmos para o que estamos vivendo agora neste momento, a respeito do carnaval. Você imagina uma igreja nascendo numa cidade como a cidade de Recife, exatamente num momento como este. Os desafios, as pressões, as perseguições, as críticas, as tentações eram terríveis. E Barnabé percebe que aquela igreja era uma igreja realmente abençoada por Deus, mas estava cercada por muitos inimigos. Muitos inimigos. E a primeira e imediata atitude de Barnabé em relação àqueles irmãos era de exortá-los, encorajá-los, motivá-los, incentivá-los para que permanecessem firmes no Senhor. Por que ele fazia isso? A razão está aí no verso 24. Aqui nós temos pelo menos 3 descrições a respeito do caráter de Barnabé. Ele era um homem bom, sua vida pública era reconhecida como uma pessoa bondosa. Ele também tinha uma virtude, vamos chamar espiritual, porque ele era cheio do Espírito Santo. A sua vida com Deus era uma vida verdadeira, autêntica e legítima. Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo e também cheio de fé. Era um homem que tinha entendimento e discernimento a respeito de questões espirituais. Este era um homem que foi para aquela cidade, e muita gente se uniu ao Senhor com o ministério de Barnabé naqueles dias. Mas Barnabé não tinha todas as qualidades. Barnabé não era autossuficiente e jamais sozinho poderia atender tantas necessidades que aquela igreja estava vivendo. Humildemente, diz o verso 25, ele partiu para Tarso à procura de Saulo. Esse aqui é o nome do apóstolo Paulo, que ele recebeu dos seus pais em homenagem ao rei Saul. E Saulo, depois com o seu ministério no mundo grego e de acordo com o idioma dos gregos, passou a ser chamado de Paulos, traduzido para a nossa Bíblia como Paulo. E Barnabé percebe as limitações do seu ministério, embora atuando tão muito bem na vida da igreja e fazendo aquilo que era de fato necessário diante das necessidades daquela igreja. Ele humildemente reconhece que precisava de apoio e de apoio de uma pessoa que pudesse realmente atender às necessidades daquele lugar, e parte para Tarso, onde Paulo estava, e o procurou até o encontrar. O que acontece é que lá no capítulo 9 de Atos, a partir do verso 15, Paulo dá um breve relato do que está acontecendo nos seus dias. Ele sai da cidade de Damasco e vai para Jerusalém. Depois de 3 anos, ele chega em Jerusalém. Lá em Jerusalém, ele então, de Jerusalém, ele sai para a região de Tarso. Quando nós vamos lá para o texto de capítulo 1 de Gálatas, nós verificamos que o que Paulo diz, especialmente no capítulo 2, verso 1, depois de
14 anos é que ele se encontra com Barnabé. O que nós temos aqui é mais ou menos uma referência do período em que Paulo esteve em Tarso, depois da sua conversão. Ele foi pregar em Damasco, tentaram matá-lo. Os gregos lá, os judeus tradicionais. Aí ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele é perseguido pelos helenistas. E os irmãos, preocupados com a sua integridade física, o levaram para Tarso. E basicamente ele ficou mais de 10 anos em Tarso, quando Barnabé o encontra. Os apóstolos o haviam conhecido porque o próprio Barnabé o havia apresentado aos apóstolos em Jerusalém. Ele já tinha demonstrado a convicção da sua fé, já tinha demonstrado também a eficácia do seu ministério como um cristão convertido. Paulo era extremamente importante aqui neste contexto, por causa do seu conhecimento profundo da lei. Paulo então ensinava como a própria lei havia se cumprido na pessoa de Jesus. E Barnabé, neste contexto, se lembra de um importante obreiro que estava na cidade de Tarso, refugiado por causa dos seus inimigos, e resolve buscá-lo. É o que diz aí no verso 25. E já no verso 26, depois que ele foi encontrado, o próprio Barnabé o levou para Antioquia. Ali, por um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Essa era uma necessidade que essa igreja tinha. Ela tinha sido evangelizada, muitos foram convertidos porque a boa mão do Senhor estava sobre eles. Tinha uma necessidade de uma liderança piedosa, e aqui nós temos duas pessoas importantíssimas na história da igreja primitiva, Barnabé e Paulo, que foram para aquela cidade e atenderam aquela igreja, estruturando e trabalhando no fortalecimento daquela igreja. E o que eles estavam fazendo no verso 26 era ensinando numerosa multidão, lançando as bases sólidas da fé, e aqueles irmãos estavam crescendo então com segurança. Qual era o testemunho desta igreja? O testemunho desta igreja, diz no final do verso 26, é que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Há uma confusão entre alguns comentaristas que diz que talvez aqui neste contexto aqueles discípulos estavam sendo chamados na verdade de crestos, que significa bondosos, e não de Cristos, referência cristianos, uma referência à pessoa de Jesus. Só que essa referência era totalmente especulativa. Nós não temos nenhuma evidência no texto de que os cristãos, os discípulos de Jesus naquela cidade estavam sendo chamados de bondosos, mas a evidência que nós temos no texto maior é na verdade de cristãos. Eles estavam sendo identificados com a pessoa de Jesus a partir daquilo que a população daquela cidade estava ouvindo a respeito do próprio Senhor Jesus. Aquele povo não conheceu Jesus, não conhecia Jesus, mas de ouvir falar a respeito de Jesus, através de Barnabé e Paulo, a própria cidade associou aqueles crentes com a pessoa de Jesus. Este era o testemunho daquela igreja. Aquela igreja foi fundada por crentes dispersos de uma terrível tribulação, pregando o evangelho tanto para judeus como para gregos, e por causa da boa mão do Senhor, aquela igreja então cresceu em números. A necessidade dessa igreja era uma necessidade tanto de liderança piedosa, como também de ensino sólido da palavra de Deus. E aquela igreja cresceu a tal ponto de ser associada com a vida e com o testemunho do próprio Senhor Jesus. O que nós podemos extrair de lições para nós nesta manhã? Primeiro, nenhum ministério sólido, eclesiasticamente falando, pode se sustentar apenas pregando o evangelho. Se nós enfatizarmos a evangelização com respeito ao ensino, nós teremos uma igreja grande, numerosa, porém superficial na fé. Uma igreja atraída por causa da graça de Deus, por aquilo que está acontecendo na vida da igreja,
mas do ponto de vista pessoal, enfraquecido em relação à sua fé e o seu conhecimento da palavra de Deus. Mas se nós invertermos, se nós enfatizarmos mais o ensino do que a evangelização, aqui nós temos um outro prejuízo. Nós teremos uma igreja sólida doutrinariamente falando, mas engessada no seu crescimento e apática em relação à missão que todos nós temos no mundo, que é de pregar o evangelho do Senhor Jesus. Estes ministérios que nós vemos acontecer na vida da cidade de Antioquia, da igreja de Antioquia, eles estão aqui combinados intencionalmente para nos dizer como devemos tratar os desafios que nós temos como igreja no decorrer deste ano. Nos dedicando pessoalmente na pregação do evangelho, no testemunho, de maneira indiscriminada, pregando a todos, pessoalmente falando, mesmo que não haja, mesmo que não houvesse, nós teremos este ano, mas mesmo que não houvesse, pessoalmente, você se comprometer de falar a respeito do evangelho, a respeito do Senhor Jesus, para o máximo de pessoas dos seus relacionamentos. E ao mesmo tempo que nós evangelizamos, ao mesmo tempo que investimos na pregação do evangelho alcançando pessoas, não podemos nos esquecer de que a evangelização precisa estar combinada com o ensino. Se você prega o evangelho, mas você não o conecta com o ensino sólido e sistemático das escrituras, você promove um grande prejuízo na maturidade cristã das pessoas. O nosso objetivo como igreja é alcançar os perdidos e ensinar os alcançados. É isto que a igreja de Antioquia tem para nos ensinar no relato da palavra de Deus nesta manhã. Precisamos pregar o evangelho, mas ao mesmo tempo atrair essas pessoas para a escola dominical, para os nossos grupos de quarta-feira, para os nossos grupos de discipulado, e não deixar que essas pessoas sejam desamparadas de qualquer uma destas iniciativas na área de ensino, de preparação e de fortalecimento da fé. Uma outra lição que nós podemos extrair da vida desta igreja, da história desta igreja em Antioquia, é a sua ousadia em relação ao mundo que ela estava vivendo. Nesses dias, por exemplo, estamos no país comemorando o carnaval. Há duas fortes descrições para o carnaval, que é a promiscuidade, a licenciosidade moral e também a idolatria. E não são muitas as igrejas que neste momento se envolvem com a evangelização da cidade, talvez pelo medo de se corromper, ou de corromper os seus membros, talvez porque realmente a igreja entende não ter nenhuma relação com o que está acontecendo na sociedade, e portanto este é o momento de se reservar. Mas o mundo está aí fora. A nossa sociedade, a nossa cidade de Goiânia, o nosso país precisa ser evangelizado. Este povo precisa ouvir a verdade a respeito do Senhor Jesus e de como Deus em Cristo propõe salvação para todos que ouvem e creem no evangelho dele. E Deus quer usar a minha vida e Deus quer usar a sua vida. Eu sei que nem todos têm a experiência necessária e suficiente para individualmente exercer esse importante papel como cristão, de pregar o evangelho. Mas pequenas iniciativas precisam ser dadas neste ano, meus irmãos. Pequenas iniciativas. Nós teremos na igreja diversas ações voltadas para a área de evangelização na nossa cidade, além daquelas que nós consideramos ordinárias, como o púlpito, os grupos de quarta-feira e também os grupos de discipulado. São locais onde nós estamos propagando o evangelho e ao mesmo tempo acolhendo pessoas que estão sendo evangelizadas. Mas nós teremos outras iniciativas voltadas para a evangelização pessoal. E o que nós precisamos nos encorajar nesta manhã é de olhar para a nossa cidade de uma maneira diferente, como um desafio que Deus está nos dando como igreja local. E neste ano nos comprometemos a pregarmos o evangelho, ainda que o templo se encha. Nós podemos, sem dúvida alguma, começarmos a planejar a abertura de outras igrejas, como sempre essa igreja fez.
Sempre essa igreja fez. No mês de maio, uma equipe do Ministério de Homens estará trabalhando em Santarém, na área de evangelização, em parceria com a Missão Asas de Socorro. No mês de julho, o Projeto Sem Fronteiras, que também é um ministério local da nossa igreja, estará mais uma vez se despedindo para um trabalho missionário entre ribeirinhos. E quem sabe você também possa se envolver com uma dessas iniciativas. Planeje com antecedência, ore a respeito disso, se envolva com essas iniciativas que a igreja tem proposto na área de evangelização, na área de ensino, e que a boa mão do Senhor esteja sobre todos nós neste ano, no meio de tantos trabalhos a serem feitos, para que o seu nome seja glorificado a partir daqueles que ouvirem o Evangelho do Senhor Jesus e por ele serem convertidos.